Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Nádia Martins, seja muito bem-vinda a esse canal. Eu queria aqui nessa manhã compartilhar com você uma palavra que Deus trouxe à minha memória, algo que eu vivi alguns anos atrás e eu creio que vai edificar a sua vida de alguma maneira. Eu trago outro dia meditando nesse texto que eu vou ler para vocês, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 26, que diz assim: 26. Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade. Vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Não se preocupe tanto com as coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar, pois Deus, o Pai, colocou em minha mão o selo de aprovação. Eu estava meditando sobre esse versículo outro dia, e eu me lembro que no começo da minha caminhada com Deus, quando eu me converti, eu estava em um relacionamento, e era um relacionamento totalmente, como é que eu posso dizer, abusivo, um relacionamento que muitas vezes só me fazia o mal. E no que eu fui entrando ali na igreja, conhecendo a palavra, tentando praticar aquilo que a palavra ensinava, aquele relacionamento foi se tornando cada vez mais difícil de conviver, porque a outra pessoa não aceitava. E eu me lembro que o relacionamento acabou e eu simplesmente não aceitava, porque eu entendia que era pai do meu filho, que eu tinha que lutar, que a gente era uma família. E a igreja também me passava, os líderes da igreja me passavam isso também, que eu tinha que lutar por aquele relacionamento. Embora eu não fosse casada, pelo fato de eu ter um filho, eu tinha que lutar por aquela relação. E eu me lembro que eu comecei a buscar isso em Deus, constantemente, em oração, em campanha, em jejum, em votos, pedindo para que Deus restaurasse aquela relação, que eu ia fazer a minha parte, eu ia fazer o meu melhor, eu ia buscar ser uma mulher sábia. E parecia que quanto mais eu buscava, mais aquele relacionamento se deteriorava. E até que acabou totalmente, a pessoa se casou com uma outra pessoa. E no que esse relacionamento acabou, eu entendi que Deus simplesmente não se importava comigo, que Deus simplesmente não se importava com a minha dor, que Deus simplesmente não dava a mínima para as minhas orações, que Deus não estava se importando com a minha causa, enfim. E me distanciei da igreja, principalmente me distanciei de Deus, gerou-se uma revolta dentro de mim e passaram-se um ano, eu senti Deus me chamando de volta e aos poucos em casa eu fui lendo a minha Bíblia, eu fui orando, fui me voltando para Deus, mas não porque eu quisesse, eu creio que era o próprio Deus que estava me atraindo, porque de fato eu estava muito revoltada. E quando foi um dia eu orando, eu numa conversa franca com Deus, eu questionei: Deus, por que tantas vezes eu te busquei? Tantas vezes eu fui para tua casa, eu me dediquei na tua obra, eu me dediquei a servir ao Senhor e o Senhor simplesmente não deu a mínima para aquilo que eu estava pedindo. E no meu entendimento, eu estava buscando a Deus porque eu amava Ele, porque eu queria Ele, e etc. Só que naquela oração, o Espírito Santo falou no meu coração: filha, na verdade você não estava buscando a mim, você estava buscando algo que você queria muito, a restauração de um relacionamento. E naquele momento passou-se um filme na minha mente de que a maioria das minhas orações era voltada para isso, para que essa relação fosse restaurada. E o que eu queria passar para vocês com tudo isso, Que muitas vezes a gente está ali buscando a Deus, não pelo que Ele é, mas pelo que Ele pode nos dar.
né? E essa passagem, ela vem deixar isso ainda mais claro, né? Aqui, esses seguidores, juntamente com os discípulos, né? Não todos os discípulos, alguns, atravessaram aquele mar, foram buscar Jesus, porque antes disso eles viram Jesus fazendo o milagre da multiplicação dos pães. Então, o que é que eles entenderam? Não, se ele é capaz de fazer milagre, de multiplicar alimento, a gente tem que correr atrás dele, porque ele vai dar tudo que a gente precisa. Então, eles não estavam buscando a Deus pelo que Deus era, mas sim pelo que Deus poderia dar, sabe? E eu me identifico um pouco com essa passagem, porque muitas vezes na minha vida, eu me vi buscando a Deus não pelo que Deus era, mas pelo que Ele poderia me dar, pelo que Ele poderia fazer. E se eu não mantenho uma vigilância, se eu não me mantenho atenta, ainda hoje eu me pego fazendo isso, sabe? Querendo buscar a Deus pelo que Ele pode me dar. E na verdade, o desejo de Deus é que a gente busque a Deus pelo que Ele é, que a gente conheça o caráter dEle, que a gente conheça a essência dEle, né? E muitas vezes nós estamos tão focados naquilo que é passageiro, naquilo que é perecível, como um relacionamento, como dinheiro, como reconhecimento, né? E dentre outras coisas, que a gente esquece de se relacionar com o Deus, né, que nos ama, que quer o melhor para nós, e se relacionar apenas com Deus que pode nos dar alguma coisa, né? Enquanto na verdade o que de fato importa é que Deus, ele sabe o que a gente precisa, né? E ele não vai nos deixar faltar aquilo que é necessário, né? Como no próprio Mateus 6, se não me falha a memória, no Sermão do Monte, Jesus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Antes, em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aqui o povo atravessou o mar, foi à procura de Jesus, e vou ler só um versículo anterior, que é o 25, que diz assim, o 24. Quando a multidão viu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum, a fim de procurá-lo. Encontraram-no do outro lado do mar e lhe perguntaram, Rabi, que quer dizer mestre, quando chegou aqui? Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade. Vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Não se preocupe tanto com as coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhes dá, pois Deus, o Pai, colocou em minha mão o selo de aprovação. Então não era ali poucas pessoas, era uma multidão que estava buscando a Jesus não pelo que ele era, mas sim pelo que ele poderia dar. E hoje muitas vezes a gente vê pessoas frustradas dentro da igreja que entraram com a motivação errada porque ouviram, venha para cá, Jesus vai mudar a sua vida, vai lhe dar isso, vai lhe dar aquilo. E de fato Deus muda a nossa vida. E de fato Deus, ele quer nos abençoar. De fato Deus quer nos ver prosperar. Mas o que Deus não quer de nós é que o nosso coração esteja nessas coisas. Porque Ele sabe que o nosso coração tem que estar em conhecer Jesus, em ter o caráter de Cristo, em ter o nosso interior transformado. Porque muitas vezes Deus nos tarda a nos dar algo, não porque Ele seja ruim, não porque Ele não queira, mas porque Ele sabe que a gente não está preparado para receber aquilo. Hoje, quando eu olho para trás e vejo que Deus não ouviu as minhas orações, eu sou grata. Porque Deus sabia que aquele relacionamento não era para mim. Deus sabia que eu não estava preparada. Deus tinha outros planos para a minha vida. Deus tinha coisas melhores para mim. E muitas vezes nós estamos frustrados com Deus, revoltados com Deus, porque nós estávamos buscando Ele pelo que Ele poderia nos dar, pelo que Ele poderia fazer, sem entender que Deus muitas vezes está nos guardando. Nos guardando de quê? De nós mesmos, das nossas escolhas erradas, das nossas escolhas egoístas, das nossas escolhas precipitadas, porque a palavra de Deus fala lá em Jeremias, eu não me lembro o capítulo, acho que é 17, 18, que Deus fala assim, porque eu bem sei os planos que tenho ao vosso respeito.
São pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o melhor fim. Então, se tem uma pessoa que sabe o que é melhor para a minha e para a sua vida, é Deus. Então, essa palavra de hoje eu quero deixar para você, para que você venha refletir, buscar aí dentro do seu coração, se questionar: por que eu tenho buscado a Deus? Será que de fato é porque eu amo ou porque eu quero as suas bênçãos? Né? Então, que você faça esse questionamento, sabe? Muitas vezes, até hoje, eu me questiono: Deus, não me deixe te buscar pelo que o Senhor pode me dar, porque provavelmente se eu te buscar só por isso, na hora que o Senhor me der, eu simplesmente vou te virar as costas. E provavelmente eu vou agir como o filho pródigo, sabe? Que desperdiçou tudo e depois voltou de mão abanando, que tinha até uma certa resistência em voltar porque estava constrangido. Então, constantemente eu estou orando a Deus: Senhor, tira o meu coração daquilo que é passageiro, tira o meu coração daquilo que pode fazer com que eu esqueça quem o Senhor é, de onde o Senhor me tirou, o que o Senhor fez na minha vida. E que você faça essa oração constantemente, porque nem eu nem você estamos isentos de passar por isso. A gente precisa constantemente estar nos avaliando as nossas motivações, as nossas intenções, porque a palavra de Deus fala que o nosso coração é enganoso, que ele é extremamente corrupto. Então essa é a palavra que eu queria deixar para você nessa manhã, que você possa fazer essa reflexão, que você venha fazer essa oração com constância, assim como eu tenho feito, porque a gente está diariamente cercado por coisas que querem nos roubar de Deus. Muitas vezes o nosso coração está em coisas que não é da vontade de Deus, e que você possa fazer essa avaliação. Amém? Fica na paz.